Bom dia, bom dia. Hoje, o primeiro dia do mês de dezembro. Agora, verdadeiramente, é a reta final deste ano. Mas eu creio, queridos, no poder de Deus para mover as águas. Tu que ainda está aguardando o cumprimento da promessa de Deus, continue firme, porque Ele vai cumprir com a sua palavra. A maná de hoje está no livro de Gálatas, capítulo 3. Eu quero ler aqui contigo alguns versículos, do 23 até o 27. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrado para aquela fé que se havia de se manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Porque dantes quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Vou até o 29. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Aqui está falando sobre Israel. Israel estava debaixo de aio, a lei era um aio, ou seja, a lei era um condutor até Cristo. A lei era um condutor até Cristo. Israel estava debaixo desse condutor até Cristo. Quando Jesus veio, então manifestou a graça. E nós éramos ímpios. Nós que éramos ímpios fomos inseridos através de Jesus na descendência de Abraão, na promessa de Abraão. Nós somos enxertados nessa oliveira, que eu já ministrei isso algumas lives anteriores. E dessa forma, quando nós somos enxertados, aqueles que aceitaram a Jesus, aquele que recebeu a Jesus, aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, essas pessoas passam a ter o nome inscrito no livro da vida, o mesmo livro que está escrito a Israel, do qual nós viemos fazer parte para sermos filhos. Presta atenção o que diz a palavra aqui. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Presta atenção. Aqueles que acreditam em Jesus, aqueles que renunciam aos ídolos deste mundo, renuncia ao paganismo deste mundo e recebe Jesus como Senhor da sua vida, é pela fé. É pela fé. Que aceita Jesus como único Senhor e suficiente Salvador. Ele não precisa de uma senhora, ele não precisa de ter um outro ídolo, somente Jesus, pela fé. Isso é pela fé, não é por força, é pela fé. Que nós aceitamos a Jesus e passamos, através desse aceitar Jesus, a ser inserido nas Escrituras, nas promessas de Abraão e ter o nosso nome escrito no livro da vida como filho adotivo através de Jesus Cristo. Porque todos quantos fostes batizados, em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Pastor, mas eu fui batizado de criança, mas aí, teu batismo, me conta como é que foi o teu batismo. O batismo, querido, é uma decisão. O batismo é uma decisão que eu tomo consciência. Eu me arrependo dos meus pecados,
eu tomo a decisão de ser batizado. Eu vou para o batismo, eu vou para as águas. O que é o batismo? Batismo significa sepultamento. Sepultamento. Sepultado em Cristo. Quando sai das águas, é uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu passo a sentar nas regiões celestiais espiritualmente com Cristo Jesus. Aí eu estou em Cristo nas regiões celestiais, espiritualmente. A partir do batismo, da minha morte, a morte do meu eu, a morte da velha criatura, um novo renascimento. É isso que Jesus falou para Nicodemos. É isso que Jesus estava instruindo a Nicodemos. Nicodemos, se tu não nascer de novo, nem ver o reino de Deus pode. Então, para vermos o reino de Deus, para participarmos do reino vindouro de Cristo, é necessário nascer de novo. E para nascer de novo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, tem que renunciar à idolatria, renunciar aos santos, aos deuses deste mundo. É necessário fazer isso, senão não tem como. Se Deus permitir que tu entre no reino dele com toda essa idolatria no teu coração, tu vai contaminar o reino. Tu vai contaminar lá. Tu vai rejeitar Jesus da mesma forma que rejeita aqui. Tá me entendendo, queridos? Tá dando para entender? Pastor, eu tenho Jesus no meu coração. Tá, mas se tu não aceitou ele, se tu não fez a confissão, não é teu Senhor. Se tu ainda tem uma senhora que presta culto a uma senhora, se tu ainda tem um patrono que presta culto ao teu patrono, tu não tem Jesus, querido. Tu não tem Jesus. Jesus é uma decisão. Jesus é uma decisão absoluta. Ele não pode. O Senhor diz, eu não divido minha glória com ninguém. Eu não divido minha glória com ninguém. Ou ele tem a totalidade tua, ou ele não tem nada. Ele não pode ter 99%. É a totalidade. Entende o que eu estou dizendo? Pastor, mas eu não posso concordar com isso. Então, como eu já disse muitas vezes, pode discordar de mim, mas não discorda da Bíblia. Aqui Paulo está instruindo a igreja de Gálatas, que era uma igreja idólatra. Está instruindo eles. E olha que ele continua aqui. Aí, olha, depois disso, tu aceitou Jesus, recebeu Jesus como Senhor da tua vida, tu rejeitou os ídolos deste mundo, tu passou pelas águas do batismo, é uma nova criatura. Aí ele diz, nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Quando eu aceito Jesus, querido, eu e você passamos a ser uma coisa só. Tá dando para entender? Nós somos um corpo. Jesus é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Eu já disse isso muitas vezes. A igreja não tem duas cabeças. É uma cabeça só. E Jesus é o cabeça da igreja. Então, quando tu aceitas Jesus como Senhor da tua vida, passe pelas águas do batismo, uma nova criatura, passe a se assentar em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Eu e você somos parte do mesmo corpo. É isso que Paulo está instruindo, é isso que Paulo está ensinando. Querido, é muito profunda a palavra de Deus. Aí, presta atenção, olha que ele diz e continua. E se sois de Cristo, não é de Maria, não é de Pedro, não é de Paulo, nem de João, nem de Barnabé, de ninguém. Se sois de Cristo, tá? Então sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Herdeiro do que, pastor? Herdeiro do reino de Deus.
herdeiro do reino de Deus, herdeiro da promessa que foi feita a Abraão. Mas para isso, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, não me queira mal. Eu estou ensinando a palavra. Estou te ensinando a palavra. Como já disse muitas vezes, se tu quiser me ligar, me liga. Eu vou te orientar na palavra. É necessário rejeitar esse monte de senhora que tem aí. Esse monte de deuses que a Igreja Romana aplicou. Fazer uma decisão única e verdadeira por Jesus Cristo. Aí tu pode dizer assim, não, pastor, mas eu tenho meu próprio pensamento. Não é pelo teu pensamento, aquilo que tu acha que tu vai entrar no reino de Deus, é por obediência. Ninguém herda o reino de Deus por aquilo que acha. Vai herdar o reino de Deus por obediência. Obediência. Amém? Querido Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, eu não sou responsável pela Tua palavra. A palavra é do Senhor. E a Tua palavra, o Senhor Jesus, o Senhor mesmo diz, conhecereis a verdade vai te libertar. A verdade é a palavra. A verdade foi editada pelo Espírito Santo. Então, Senhor, eu não quero que chegar essa palavra, eu quero que chegar esse maná, que ali haja cura, haja uma transformação, haja um renovo em cada vida, Pai, seja adulto, seja criança, seja jovem, seja adolescente, seja nos lares, nos presídios, nos hospitais, nas empresas, no empresário liberal, seja no motorista de caminhão, de Uber, de carro, que estiver viajando, aonde quer que chegue essa palavra. Que ali, Senhor, as cadeias espirituais sejam quebradas. E haja o mover do Senhor. E ali, Senhor, haja um completo restabelecimento. Para que essa pessoa possa entender, no profundo, que a única verdade é Jesus Cristo. Que o único caminho é Jesus Cristo. A única decisão a ser tomada é por Jesus Cristo. Portanto, onde for que chegar essa palavra, se hoje é o primeiro dia do mês, que esse mês de dezembro, para liberar uma palavra, seja um mês de realização de sonhos, de projetos. Que essas pessoas, Pai, que muitas pessoas podem estar chegando agora no final do ano, no último mês, completamente desiludida, completamente sem esperança nenhuma, porque passou o ano e não viu nada se realizar. Senhor, que esse mês seja um mês de liberação de recursos, um mês de resposta de oração. Que tudo que almejou esse coração, Pai, venha se concretizar neste mês. Que o ano vindouro seja um ano de portas abertas, um ano de realizações de sonhos. Assim, eu oro, abençoa cada vida, em nome de Jesus.